E eu quero agora convidar você para um bate-papo. Hoje a Cláudia está aqui conosco e nós vamos falar sobre o autismo. Mais do que falar sobre o autismo, nós queremos colocar aqui a vivência, a experiência, de que maneira você pode aprender a lidar com quem tem o autismo, porque isso é muito importante, né? Como todas as outras doenças ou problemas psicológicos, emocionais, enfim, tudo a gente tem que aprender a lidar. Sim. Não é? Uhum. E o autismo é essa oportunidade que nos dá de conhecer o outro, sairmos do nosso conforto e fazer por outro. Você é muito bem-vinda para estar aqui conosco. Amém. Obrigada, Rita. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cláudia, sou fundadora da Obra Social Ação Autismo e dona da Clínica Ação Autismo, que tem o mesmo nome também. E realmente, o autismo foi uma coisa transformadora na nossa vida. Tanto na minha e do meu marido, né? Ninguém espera, legal, né, Rita, a gente falar quem é o seu marido, porque muita gente é conhecido. Quem acompanha a TV Século XXI é legal que sabe, né? Sim, Juninho da Missão ID. Ele é bem conhecido, então a gente era missionário da Igreja Católica, viajava, ia em missões, né? E de repente Deus nos deu um filho com autismo e aí parecia que tinha arrancado o chão dos nossos pés, né? Porque o nosso sonho era sair evangelizando, né? O Juninho foi para mais de 16 países, acredito, para evangelizar. Eu também fui em alguns países e de repente Deus nos presenteou com o Lucas. No começo, aí você pensa assim, Deus... Não vou dar conta. O que Deus está apontando para mim? Porque parece que arranca o chão dos seus pés quando você descobre que você tem um filho com autismo, né? Não tem cura, você não sabe como lidar. E há 27 anos atrás, Rita... Era mais difícil ainda, não se falava em autismo. Não se falava em autismo. Não tinha nem o Google, né? Não tinha nada para você pesquisar. Hoje você joga na internet, parece que já sai um diagnóstico. É verdade. Naquela época, até eu descobri que o Lucas tinha autismo, ele já tinha 6 anos, Rita. Como foi esse período entre o nascimento do Lucas, o comportamento de acordo com o espectro, até vocês receberem um diagnóstico aos 7 anos de que ele tinha o autismo? Foi a fase mais difícil da minha vida. Porque o Juninho viajava muito e ele via várias crianças na mesma idade do Lucas. Então ele chegava e falava assim, Cláudio, o Lucas está muito atrasado. Eu vi fulaninho lá que ele tem essas habilidades e tal, e a gente via que o Lucas não tinha. E toda família tem um que nega e o que percebe que tem. Eu era a que negava, geralmente é o contrário, o pai nega e a mãe que insiste que tem. E na minha família era o contrário, o Juninho falava, ele tem alguma coisa, e eu negava. E toda vez que eu ia num médico, que ele falava assim, mãe, você é exagerada, logo seu filho vai falar, logo seu filho vai andar. E quando você escuta isso de um médico, é tudo que você quer ouvir. Então, quando o médico falava isso pra mim, eu ficava super feliz. Só que isso atrasou tudo na vida dele. Há 27 anos atrás, com quantos anos o Lucas está nessa foto? O Lucas está com, acho que com 8 anos, mais ou menos, quando a gente fundou a Obra Social. Ele estava, uma das primeiras terapias que a gente prestou lá na sede da nossa Obra Social, o Lucas está fazendo terapia. Ele ali. foi o primeiro paciente? Foi, primeiro paciente. Nós só montamos a Obra Social por conta dele, né? E também para ajudar outros pais, porque tudo que você viveu na sua negação, no comportamento dele, que faz parte do espectro autista, e que você queria ajudar outros pais também. Sim. Esse foi o intuito da obra? Foi. Hoje eu vejo isso como uma missão de vida, Rita, porque o Juninho era fundador da comunidade, nós somos fundadores, e a gente tinha vários servos, várias crianças, e eu ficava olhando e pensando assim, qual é o propósito de Deus ter me dado uma criança com autismo, sendo que o autismo dele era de médio para severo, eu não sabia lidar com aquilo, eu via as outras crianças todas com saúde, brincando, e eu falava, meu Deus, por que Deus me deu isso? Até que um dia, numa pregação, o Juninho estava lá pregando, eu estava lá no fundo, quase chorando, estava assim, depressiva. Ele falou uma palavra de Deus que rasgou meu coração, que ele falou assim, toda a tribulação que a gente passa serve para que a gente possa consolar aqueles que vêm depois de nós.
Quando ele leu aquilo, Deus falou muito claro no meu coração, que eu ia consolar aqueles que viessem depois de mim. Naquele momento, eu fiquei pensando, falei, Deus, mas eu não sei nem cuidar de mim. Eu não sei nem cuidar do meu filho. Como que eu vou ajudar outras pessoas? Mas naquele momento eu acreditei. E comecei a parar de orar pela cura, porque fazia anos que eu estava orando pela cura do meu filho. E eu comecei a orar para ver o propósito de Deus. É aquela pergunta que devemos fazer em toda a tribulação que vivemos. Não o porquê eu, mas Exato. para quê? Exatamente. O Senhor me mandou para que eu faça. O que o Senhor quer de mim? É difícil fazer essa pergunta. E você, mesmo naquela sua angústia, na quase depressão que você estava ali, naquela tristeza, você sentiu que aquela palavra foi para você? Sim, foi para mim aquela palavra. Isso mudou? Mudou completamente. Só que eu não sabia como Deus faria aquilo. Sabia que Deus faria, mas como Deus faria? Não sabia também. E aí, eu também não sabia, não tinha como, nem terapia para meu filho eu tinha. E o Juninho foi pregar nos Estados Unidos e lá ele conheceu uma especialista em autismo. Quando ele voltou dos Estados Unidos, ele falou, Cláudia, conheci uma especialista, ela vai nos ajudar, ela vai vir ver o nosso filho. E eu estava totalmente descrente, estava no pior deserto da minha vida. Falei para ele, mas tá bom que uma especialista em autismo vai vir de lá aqui para ver nosso filho. Com que dinheiro? A gente era missionário da igreja, não tinha dinheiro para isso. E ela veio, pegou um avião e veio ver o meu filho, de graça. Nunca paguei nada para aquela mulher. Ela veio durante 4 anos, 2 vezes por ano, na minha casa, de graça, me ensinando terapia ABA, que no Brasil não tinha terapia ABA naquela época. Eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a aplicar ABA com meu filho dentro de casa. E aí todas as mães viram o meu filho evoluindo, porque ela veio e me ensinou e me ajudava. A gente gravava com câmera, enviava para ela. Quando ela tinha tempo, ela via, me falava, corrigi isso, faz assim. Foi uma luta, Rita, foi uma luta. Mas o meu filho cresceu muito, mas muito. Então, meu filho começou a falar, escrever, ler, a se comportar. E as mães, vendo que meu filho tinha desenvolvido, começaram a vir atrás de mim. O que você está fazendo? O que você está fazendo? E nessa, eu montei a obra social dentro da sede da Missão ID e falei, vamos ajudar então quem a gente puder. E começamos, eu vendia bombom na rua, pizza na rua, para pagar as terapias das crianças. Gente, olha que luta! A partir de um problema que ela falou, e agora? O que a gente recebe, a gente olha para o problema e fala, e agora? O que eu faço? Mas a fé traz no coração a paz e a certeza de que Deus está agindo e que, principalmente, se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar para realizar. E foi isso que aconteceu com você. Foi. Aí eu montei essa obra social para ajudar os pais. Oi? A obra? Ação Autismo. Ação Autismo. Inclusive, nós temos compartilhado algumas fotos. Vamos colocar essa. Aí foi uma das ações do Ação Autismo. Isso foi o início da Ação Autismo. Foi um flash mob que eu fiz dentro de um shopping, que eu falei, eu vou ajudar as famílias com autismo. E joguei no Facebook na época um convite para todas as famílias que tivessem filho com autismo ir para o shopping com a camiseta de azul por baixo e qualquer cor por cima. Falei, vamos fazer um movimento em conscientização ao dia do autismo, que era dia 2 de abril. E aí, nós começamos a cantar aquela música, é preciso saber viver. E aí eu combinei com o pessoal tirar a camisa. E quando o pessoal tirou a camisa, tinha mais ou menos umas 400 pessoas de azul no shopping. Meu Deus! Aí naquele momento, Rita, Deus falou assim pra mim, essas pessoas que eu falei que vinha depois de você, que você vai ajudar. Eu caí no choro nesse evento aí, eu chorei. E aí que foi o marco inicial da nossa obra social, que eu tirei as coisas da missão e precisam me dar esse pedaço do galpão. E começamos a fazer as terapias e ajudar as crianças, as famílias, dar curso para as famílias, as mais necessitadas, até cesta básica a gente começou a ajudar. E aí a gente foi caminhando, ficamos 7 anos com a obra social. Mas para por aqui, pisa no freio e a gente vai continuar falar tudo. O nosso bate-papo. Ela quer contar tudo agora, mas ela vai esperar um pouquinho. A gente continua o nosso bate-papo com a Cláudia
depois do intervalo. Gente, por favor, levanta agora, vai na sua cozinha, pega um copão de água e toma e a gente volta já. Hoje o Mulher.com, mais uma vez, traz esse tema que é tão importante aprendermos, que é sobre o transtorno do espectro autista, mas não somente pela área médica, mas também hoje como uma obra social, que é a que nós estamos falando hoje na companhia da Cláudia Denise Guedes, que é missionária e fundadora desta obra, que é a Obra Social Ação Autismo. Nós queremos mostrar para vocês o quanto a luta dela trouxe para quem veio depois essa esperança, essa oportunidade de aprender. E não são só as famílias que precisam aprender. Hoje eu vejo que com a inclusão as crianças com autismo vão para a escola, mas muitas vezes sofrem bullying, elas são deixadas de lado, elas não interagem pelo próprio problema. Quem não entende, muitas vezes até um professor que não consegue entender as ações daquela criança, acaba não acolhendo devidamente como ela precisa ser acolhida. E aí os profissionais precisam aprender também. Então pais e profissionais precisam aprender a lidar com o transtorno do espectro autista. Sim, nós focamos bastante nessa parte de formação dos profissionais e dos pais também. Até pouco tempo atrás, os convênios médicos eles eram obrigados a cobrir a terapia, tanto em ambiente de clínica quanto em ambiente escolar. Então a gente tinha várias crianças que a gente enviava a terapeuta para a escola da criança, porque o convênio cobria. Mas agora os juízes estão entendendo o contrário, que não é da área da saúde mandar um terapeuta para a escola, que é da área da educação. Então, os pais estão perdendo esse direito, então a gente não consegue mais mandar uma terapeuta para a escola com as crianças. Isso tem dificultado muito, porque, pensa bem, uma professora com 30 crianças e 2 autistas na sala, é bem difícil. Quando ele tinha um acompanhante terapêutico junto, era muito mais fácil. A gente tinha umas 20 crianças, mais ou menos, na escola, que a gente mandava a terapeuta junto com eles, né? Então, depois dessa decisão, né, que está sendo agora perpetuada, de que não é da área da saúde, isso tem complicado bastante. Mas a gente, mesmo assim, ainda dá suporte para a escola, manda as nossas coordenadoras e supervisoras para a escola, para fazer reunião, para orientar as professoras, até mesmo o pessoal da escola, merendeira, o porteiro, porque todos os ambientes da criança, ela tem um disruptivo às vezes, ela não se comporta bem, então você tem realmente que mandar alguém para esses ambientes, não tem como ela ficar sozinha, né? E em todas as fases, por exemplo, você até os 7 anos, você, no seu estágio de negação, por não aceitar que isso era um problema, você não investigou, de que forma esse não procurar antes um médico complicou no desenvolvimento dele e até como orientação para outros pais que estão nos assistindo, avós, tios, enfim, é interessante que quando perceber algo diferente, o que é esse diferente que a gente tem que observar e qual é o momento que a gente deve procurar ajuda? Certo. Quando você começa a perceber que seu filho não está evoluindo da maneira esperada, você tenta achar qualquer desculpa para aquilo que está acontecendo. Então, o Lucas, por exemplo, ele não gostava de colocar roupa, ele ficava só de cuequinha, ele usava a frente da casa como banheiro, ele não usava banheiro. Ele fazia as necessidades dele no jardim da casa. E é sempre, naquela época, né, há 27 anos atrás, os médicos não tinham tanta expertise como tem hoje. Então, eu procurei médicos. Mas eles falavam para mim que não era nada, para eu esperar que ele ia se desenvolver. E nessa de esperar, o tempo foi passando. Conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo a plasticidade neural da criança, vai demorando para você começar a terapia, e isso prejudica a criança, porque quanto mais cedo você consegue começar uma terapia, mais benefícios você vai ter, por causa da questão da plasticidade neural. Então, mais o correto, você detectou alguma coisa na criança que
que você vê que não está sendo legal, que ela está atrasada ou na fala, ou na habilidade social com outra criança. Até mesmo não dá, né? Fixação por objetos. Você percebeu, já procure um médico, porque hoje os médicos já têm expertise, né? Então, procure já um médico para que ele possa já ir dirigindo as terapias para a criança. Porque, independente do diagnóstico, a terapia ABA, que é a que a gente pratica com as crianças com autismo, que tem evidência científica... Hoje, essa terapia que você foi uma das pioneiras no Brasil, ela já está mais acessível? Já, graças a Deus, está bem mais acessível. Porque nós estamos falando com todo o Brasil. Talvez nem todas as pessoas tenham a possibilidade de com frequência, vir para cá para... Então, em outros lugares do Brasil também tem? Sim, mas ainda é escasso, viu? Muitas cidades ainda não têm uma clínica especializada em autismo que aplique terapia ABA do jeito correto. Né? E foi bom nós termos tocado nesse assunto, porque você falou que vocês fazem a formação, ajudam os profissionais nesse processo de formação, entendendo o método, ensinando a lidar com estas crianças e adolescentes. As pessoas podem procurar vocês para essa formação? Pode. Nós já fizemos vários cursos de capacitação de profissionais, tanto online quanto presencial. Né? Mas só queria ressaltar a questão do luto, para a pessoa não demorar para procurar essa terapia. A questão do luto, todos os pais ou mães, eles vão passar por um período de luto. Seja aí de 6 meses, que normalmente demora essa questão do luto. Então, esses pais não procuram ajuda. Isso prejudica demais. Então, haja. Mesmo em luto, haja. Procure, vá atrás de uma terapia. Porque isso pode fazer toda a diferença no futuro da criança. O que o pai fizer hoje vai refletir lá na frente, no futuro da criança. A qualidade de vida dessas crianças. Então, a importância dos pais procurarem tratamento, dos profissionais buscarem qualificação, porque tem muitos profissionais que são muito bons, só que não têm a qualificação necessária ainda, porque não é fácil. Rita, não é fácil lidar com uma criança com autismo, porque ela não corresponde quando você faz a terapia com ela. A terapia ABA, ela tem uma característica que é a repetição. Então, você tem que repetir, no outro dia repetir de novo, repetir, até que ela aprenda. Então, esse processo é demorado. Então, você tem que aprender a lidar com esse período que você não vai ter o retorno da criança. E essa espera, às vezes, causa também uma angústia no profissional, de achar que a criança não está evoluindo. Então, assim, são os dois lados da moeda. Mas, na verdade, o processo é que é lento. O processo não é lento. Que a criança não esteja evoluindo. A lentidão é maior, mas ela evolui. Evolui, sim. Hoje o Lucas está com 27 anos. 27 anos. E eu, como mãe de uma criança com autismo, achava que eu nunca ia dar alta para uma criança com autismo. Eu pensava, nossa, a criança vai ter terapia para o resto da vida. E não. Hoje, acho que já 3 crianças que nós já demos alta e a criança já está indo sozinha. Graças a Deus. Então, nossa, assim, isso é uma boa notícia. Você está trazendo esperança hoje. Isso é uma coisa assim que até me arrepia quando eu falo, porque assim, realmente eu achava que as crianças iam ter terapia eternamente. Não ia ter uma evolução a ponto de não precisar mais de terapia. Mas existe sim hoje crianças que conseguiram ter essa alta. Tem outras crianças que já estão quase tendo alta lá na clínica. E é uma benção. Inclusive, nós temos algumas imagens. Ela falou sobre a capacitação e nós queremos mostrar para vocês algumas fotos de profissionais que buscaram essa ajuda e querendo aprender um pouco mais. Esse foi um dos momentos? Foi. Essa é a Márcia, ela está comigo há 11 anos já, que ela cuidou do meu filho desde pequenininho. E esse é um curso que nós demos em São José dos Campos, de capacitação para os profissionais. Então, a gente abre não só para a nossa clínica, né, que hoje tem uns 30, 40 terapeutas na nossa clínica, mas também para outras clínicas que quiserem vir para se profissionalizar, a gente também abre. Tem mais uma foto, vamos mostrar, que também é de uma capacitação? Não, essa foto não. Essa foto é de um evento que nós fizemos no Corpo de Bombeiros. Foi uma parceria muito linda, a prefeitura abriu pra gente, eles deram presente para as crianças. Então, é a parte social nossa, né, essa daí.
sem custo, né, para os pais. Foi tudo, esses eventos são gratuitos, entrada gratuita. Inclusive, a gente vai fazer um agora em novembro, com muita brincadeira, algodão doce, piscina de bolinha, em São José dos Campos. Em São José dos Campos mesmo. Piscina de sabão, e as crianças adoram, e tudo gratuito. A gente faz uma campanha para arrecadar fundos. E aí, no caso, no Instagram, lembrando que a Ação Autismo, na linguagem da web, não tem tio, não tem cedilha. Então é ACAL, tá? Isso. ACAL, autismo, mas lembrando que a palavra que você tem que memorizar é Ação Autismo, sem o tio e sem o cedilha. Então esse no Instagram, Ação Autismo. Contatos também nós estamos colocando aí para vocês. 12 é o DDD, então 012 é o DDD. Na sequência vem o telefone 991736255 ou também com DDD 12 978 50 3284. E aí é interessante que você, profissional, que quer se capacitar, seja da área da educação ou da saúde, por favor, entre em contato com a Ação Autismo para você receber essa capacitação, saber quando será o próximo curso e aprender. Porque essas pessoas que têm o transtorno do espectro autista precisam ser respeitadas, sim, já existem leis para isso, mas precisam ser amadas, principalmente. Porque a mudança começa com o amor. Sim. O amor é a coisa mais importante para uma criança com autismo. Às vezes as pessoas falam assim, a criança com autismo não demonstra sentimento. O meu filho não me beijava, o meu filho não falava mamãe. O meu filho beijava a bicicleta dele e não me beijava. Beijava a sola do sapato e não me beijava. E com o tempo a gente foi ensinando ele e hoje ele é o maior beijoqueiro. Ele fala assim, bom dia mamãe, aí vem beijando assim, ó, beija, até dá toda a volta assim e dá um beijo na boca. Ele tá compensando os anos anteriores, todos os beijos que ele não deu nos anos anteriores. E eles aprendem. Às vezes a gente só tem que adaptar o modo de ensinar. Então, se eles não aprendem do jeito que é ensinado, a gente ensina do jeito que eles aprendem. Com certeza nós teremos muito mais para falar, mas hoje mostrar o trabalho do Ação Autismo, desta obra social, foi muito importante. Eu quero agradecer demais, Cláudia, por você estar conosco hoje. Eu que agradeço, Rita. É sempre bom compartilhar. É sempre bom. Muito obrigada. E olha, nós vamos agora para o nosso intervalo.